Bom dia, sejam bem-vindos de volta. Hoje nós vamos falar sobre a herdabilidade. Eu escolhi falar sobre um tema tão trivial porque, embora a maioria das pessoas não tenha problema em entender o que é herdabilidade e como utilizá-la, não é incomum alguns alunos apresentarem um pouco de dificuldade, elevarem a herdabilidade ao quadrado por causa da simbologia do H2, ou mesmo dizerem que um animal é melhor do que o outro porque tem uma herdabilidade maior que o outro, e a herdabilidade não se refere a um indivíduo, sim é um pseudo-parâmetro populacional. Então nós vamos falar um pouquinho de novo o que é herdabilidade e por que está errado essas duas considerações. Antes de abordar essas duas confusões, vamos só recapitular que no melhoramento animal a gente utiliza muito o que? A herdabilidade no sentido restrito, que é representado pelo H2, que nada mais é do que a variância aditiva sobre a variância fenotípica. Isso significa o quê? A proporção da variância fenotípica que é atribuída a causas herdáveis. Vou explicar o equívoco mais fácil primeiro, que é quando o aluno encontra uma herdabilidade no exercício e eleva ela ao quadrado na hora que ele vai jogar na fórmula. E aí não faz muito sentido, porque a herdabilidade já é representada pelo H2. Esse 2 não é para você levar a herdabilidade ao quadrado. Herdabilidade é o quê? A variância aditiva sobre a variância fenotípica. Então é muito semelhante ao que vocês aprenderam na estatística experimental, né? Em que a gente tinha uma variância que era representada por um sigma 2 ou um S2, dependendo do livro que vocês estudaram, né? E se você tirasse o 2, você tinha o quê? A raiz quadrada da variância, que é o desvio padrão. Então, na herdabilidade, se a gente tirar o 2, a gente não tem mais herdabilidade. A gente tem a raiz quadrada da herdabilidade, que em alguns casos equivale à acurácia seletiva. Mas, então, nos exercícios que vocês utilizam e precisam da herdabilidade, não faz sentido algum elevá-la ao quadrado. Se você tiver um exercício, por exemplo, de resposta correlacionada ou seleção pela produção parcial, aí você vai precisar do H, né? E aí o H você vai precisar tirar a raiz quadrada da herdabilidade. Mas se te fornecer já a herdabilidade, você não deve de forma alguma elevar ela ao quadrado. O outro erro, ele acontece geralmente quando os estudantes estão começando a aprender sobre interpretação de catálogos de reprodutores, aprendendo sobre DEP, diferença esperada na progênie, e também a acurácia, né? Então eles costumam falar que às vezes que um animal é melhor do que o outro, ou pior, porque tem uma herdabilidade maior ou menor. Eu imagino que seja um confundimento com relação à acurácia individual, mas isso aí precisa ser esclarecido, porque a herdabilidade ela não é relativa a um indivíduo, ela é relativa a uma população e uma característica. Ela tanto pode mudar de população para população, como pode mudar também de acordo com a característica analisada. Para cada característica e população, você vai ter um componente de variância, por exemplo, variância aditiva, associada àquela característica naquela população, e você pode ter também a sua variância fenotípica. Então a sua herdabilidade, ela é o que? A sua variância aditiva é dividida pela variância fenotípica. Então ela é para uma determinada característica em uma população avaliada, ela não é individual. Quando esse erro ocorre nessa etapa, ele requer um pouquinho mais de dedicação para destrinchar o que o estudante está pensando. Por quê? Se ele estava se referindo à acurácia individual, aí você tem que tomar um pouco de cuidado, porque indivíduos com uma DEP ruim e com uma acurácia alta são o pior tipo de indivíduo que você pode encontrar na população, porque eles têm uma DEP ruim e com uma acurácia alta você tem certeza que eles realmente são indivíduos ruins, pioradores. Então, às vezes, você tem que fugir um pouco da herdabilidade e focar, tentar entender dentro do cenário daquela aula como que o estudante está pensando para você tentar evitar que ele siga por uma forma de raciocínio errado. Resolvi colocar de bônus aqui um terceiro erro em relação à herdabilidade, que é um pouco menos comum, mas acontece, que é, por exemplo, em questões de estimação de herdabilidade pelo método da nova ou métodos momentos, o estudante encontrar uma herdabilidade menor do que zero ou maior do que 1.
geralmente é um erro de cálculo. Poderia ser sim, de eu ter, por exemplo, esquecido, não planejado tão bem, que o método dos momentos ele pode encontrar estimativa negativa para componente de variância, porque ele usa diferenças. Então eu poderia ter feito mal planejada somas de quadrados e chegar numa variância do reprodutor negativa e com isso uma variância aditiva negativa, que a gente sabe que não é real, porque não existe variância menor do que zero, mas como o método ele tem essa limitação, eu poderia fazer com que o aluno encontrasse uma herdabilidade menor do que zero. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque senão geraria um confundimento nesse aluno, já que eu explico para ele que a herdabilidade vai de 0 até 1. Né? Isso não é muito difícil de explicar para os alunos, porque como a herdabilidade é a variância aditiva sobre a fenotípica, e a gente já estuda que o fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente, então o genótipo mais o meio. Então a variância fenotípica é igual à variância genotípica mais a variância ambiental. E por sua vez, a variância genotípica pode ser subdividida em variância genética aditiva, desvio de dominância, epistasia. Né? E a de meio poderia também ser subdividida em ambiente permanente e temporário, mas não faz sentido aqui. Né? Então, basicamente, notem que no numerador a gente tem a variância aditiva. E no denominador a gente tem ela mais vários outros componentes. Então, o máximo que a gente poderia ter é desses outros componentes serem zero. Então, a variância aditiva sobre variância aditiva, qualquer coisa dividido por qualquer coisa, fica 1. Né? Se ela for dividida por ela mesma, fica 1. E o mínimo que a gente poderia ter seria o quê? A gente tem um zero aqui para a variância aditiva, né? E nos demais de baixo a gente tem qualquer um que não seja zero, né? Então, zero dividido por qualquer coisa vai dar zero. Se ainda tiver ficado alguma dúvida e você achar que eu posso ajudar, posta no chat que eu vou tentar esclarecer. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Nos encontramos na próxima.